Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se você gosta de Warhammer, se inscreva, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Com a perda da Segunda Legião, por motivos desconhecidos, assim como seu primarca, passaremos para a história da Terceira Legião. A Legião do Primarca Fulgrim, The Emperor Children, ou Filhos do Imperador. A Terceira Legião tem um início interessante por ter seus recrutas inicialmente recrutados de filhos de nobres nos estágios finais das guerras da unificação na Terra. A Terceira Legião foi consistida de filhos de reis e nobres que se recusaram a seguir o imperador e foram conquistadas por ele. Houve desacordos e tumulto por parte de muitos lordes, pois alguns deles tinham a opinião que o imperador estava fazendo alguma espécie de vingança tomando seus filhos para fazê-los soldados, mas outros, de bom grado, os enviando como uma forma de finalmente cimentar a paz no sistema solar. De qualquer forma, a Terceira Legião foi integrada por aristocratas, pessoas que viam a vida de forma, digamos, um pouco mais pomposa. Mesmo assim, foram modificados, treinados e colocados em batalha, e lutaram ao lado do exército do Imperador na recente iniciada conquista da galáxia. Mas, diferente dos outros exércitos do Imperador, eram sempre usados como pequenos batalhões para objetivos específicos junto com seus irmãos Astartes. Foram muito bem sucedidos e conseguiram muitas vitórias para o Imperador nos estágios iniciais da cruzada. Eram queridos e amados pelos seus irmãos Astartes, e pelo povo e pelo imperador, que o tinha em muita alta conta. A confiança do imperador era tão grande que muitas vezes os usava como embaixadores dos mais diversos conflitos pela galáxia. As desventuras do Emperor Children começaram com a perda de sua semente genética, quando estavam transportando para a Lua. E na Terra, um surto viral destruiu a semente genética também guardada ali. Com essas fatalidades, o número da sua legião cairia drasticamente, e sem a semente genética de seu primarca, seria impossível recompor seus números. Eles estariam fadados à extinção. Pelas muitas baixas na conquista da galáxia, foram reduzidos apenas a um punhado de guerreiros, e cerca de 200 foi o que restou. Sua sorte começou a mudar quando o imperador encontrou seu filho e primarca da Terceira Legião, Fulgrim, no planeta de Chemos. Com essa descoberta, ele o trouxe à Terra, onde sua semente genética seria usada para reabastecer as fileiras de sua legião. Tão emocionada foi a reunião da Terceira Legião com seu primarca que eles o chamaram de Fenício, ou Fênix, e o imperador batizou a legião de Emperor Children e permitiu que usassem a cabeça de águia dupla, símbolo do império como insígnia. Cheios de orgulho, Fulgrim decidiu que perfeição seria o objetivo de sua legião. Com a semente genética restaurada, seus números voltaram a crescer. Eles lutavam junto com outras legiões, principalmente a legião de Horus Lupercal, os Luna Wolves, ou Lobos da Lua. Fulgrim desenvolveu uma grande amizade com Horus, que foi seu amigo e mentor nas artes da guerra. Lembrem-se, Fulgrim veio de um planeta pacífico e teriam que aprender as artes da guerra para liderar sua legião em prol do imperador. Por 10 anos, eles lutaram ao lado dos Luna Wolves, até que cresceram em número suficiente para operar sozinhos. Eles estabeleceram seu monastério e fortaleza em Chemos, e de lá e da Terra recrutavam para seus exércitos de Astartes. Era uma legião orgulhosa e se consideravam acima das outras legiões, mas operavam com precisão e eficiência e trouxeram muitas vitórias para o imperador na conquista da galáxia. Fulgrim lutou por muito tempo ao lado do seu irmão Ferros Manos e a 10ª Legião, os Iron Hands, com quem formaria um grande vínculo de amizade e uma rivalidade amigável. Vistos como pomposos e espalhafatosos pelas outras legiões,
eram respeitados pela sua competência e dedicação ao Império. Foi no combate e extermínio dos alienígenas em Lars que Fulgrim encontrou sua famigerada espada. Essa espada continha um demônio dentro de si e foi encontrada em um templo que adorava Slaanesh, deus do caos e do prazer. Ali começou a derrocada de Fulgrim e sua legião. A espada sussurrava constantemente em seu ouvido, mas Fulgrim, cheio de si mesmo, achava que era apenas seu subconsciente falando com ele. Nessa época, a traição do primarca Horus já havia começado e ele foi convencido a se juntar com ele. Os Emperor Children se aliaram com os traidores do Wood Eaters, Death Guard e Luna Wolves, agora intitulados Sons of Horus, ou Filhos de Horus. Agora corrompidos pela força do caos, os Emperor Children mutilariam seus corpos para alcançar a tão sonhada perfeição que almejavam. Fulgrim promoveu muitas orgias em adoração aos deuses do caos. Em uma delas, uma adoradora do caos, Bequa Kiska, promoveu uma sinfonia a bordo da nave de Fulgrim, que enlouqueceu ainda mais os Astartes da Terceira Legião, os levando à procura de prazeres ainda mais insanos. Assim, nasceram os Noise Marines, que usavam estranhos instrumentos musicais como armas de guerra e invocação de demônios. As batalhas que se seguiram entre os Astartes traidores e as forças legalistas do Imperador destruíram muitos mundos e milhões de vidas se perderam. Bem como tecnologias foram perdidas pela cisão ocorrida em Marte, pelos Adeptos Mecânicos, e na Batalha de Istvan V. O primarca da 10ª Legião, Ferros Manos, seria morto por Fulgrim, que arrancaria sua cabeça em combate. A culpa de ter matado o irmão fez com que Fulgrim entregasse seu corpo ao demônio residindo na espada, e a Terceira Legião afundou ainda mais no caos. Em parte, a corrupção das fileiras da Terceira Legião prejudicou a rebelião de Horus, pois a Terceira Legião não seguia ordens e se preocupava apenas em saciar seus prazeres, torturando e matando por onde quer que passassem os pobres civis que encontravam. Bilhões pereceram em suas mãos, e isso enfraqueceu a rebelião de Horus. Com a subsequente derrota e morte de Horus, a Terceira Legião e seu primarca fugiram para o Olho do Terror, de onde só sai para saciar seus apetites. Seu primarca se integrou completamente ao caos, se tornando uma criatura repugnante, uma serpente parte humana, de 4 braços e príncipe do deus do caos, Slaanesh. Foram caçados e fragmentados pelas forças legalistas em sua fuga, mas não destruídos. Seu mundo natal de Chemos foi declarado Exterminatus. Exterminatus é quando o Império considera um mundo perdido e irrecuperável. Eles o destroem completamente, tornando o mundo inabitável. E assim Chemos foi destruído pelo Império. No passado, enquanto ainda eram fiéis ao Imperador e tiveram sua semente genética restaurada por Fulgrim, era uma das mais perfeitas sementes genéticas, criando adeptos Astartes poderosos e com uma excelência ímpar. Por uma tão excelente semente, raramente apareciam mutações dentro de suas fileiras, e quase não existiam Psykers, pois, na Terceira Legião, as mutações eram quase inexistentes, e são as mutações que geram os Psykers. Era uma legião disciplinada, formal e em conformidade com um protocolo impecável. Primavam pela excelência e almejavam a perfeição. Estavam sempre treinando e aperfeiçoando suas táticas de batalha. Eles nunca estavam satisfeitos com suas proezas em batalhas e sempre procuravam se aperfeiçoar, procurando seus irmãos Astartes das outras legiões e aprendendo com suas técnicas e táticas, sempre implementando e evoluindo, absorvendo o que cada legião tinha de melhor. E durante as batalhas contra as forças inimigas, aprendiam suas técnicas e recuperavam suas armas e equipamentos para utilizar se fossem superior aos usados pela sua legião.
dominando o equipamento inimigo e os usando contra ele. Suas forças chegaram a alcançar 110.000 Astartes, dividida em cerca de 30 capítulos chamados de Milênio. Muito do histórico de como operava a Terceira Legião foi perdido na heresia de Horus, mas algumas informações se mantiveram, e algumas das divisões da Terceira Legião são bem conhecidas. The Sun Killers lutavam equipados com canhões las cannons, poderosos canhões lasers. Faziam parte da infantaria pesada, usada principalmente para destruir grandes equipamentos ou matar grandes formas alienígenas, e também um poderoso anti-tanque. Wings of the Phoenicians, usada como tropa de choque, favorecia jump packs e caiu no meio da batalha, equipado com armas leves e armas de combate corpo a corpo. Favoreciam a manobrabilidade e a velocidade de suas manobras, e causavam o caos em meio às fileiras inimigas. The Phoenix Guard serviam como guardas cerimoniais do seu primarca. Eram constituídos de Space Marines e Terminators. Terminators são dreadnoughts poderosos com uma defesa absurda. A Phoenix Guard era usado como guarda pessoal de fogo. The Brotherhood of Paladins Blades, especialistas em espadas dentro da Legião. Eram duelistas e eram uma unidade especial criada com propósitos específicos. Fulgrim exibia um orgulho imenso dessa unidade e tinha um favor especial vindo de sua pessoa. The Righteous Blades seriam a nata do que de melhor a Legião teria a oferecer. Vassalos diretos de Fulgrim ofereciam suporte de infantaria para a Terceira Legião e lutaram e conquistaram vários mundos para o Imperador. Durante a heresia de Horus, a Terceira Legião teve seus números grandemente reduzidos nos intensos combates com as legiões legalistas que defendiam o Império e o Imperador. Com a queda de seu primarca e a adoração ao caos, a queda da Terceira Legião foi completa e seus corpos sofreram mutações grotescas. E agora eles pertencem de corpo e alma às forças do caos. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.